né? Que é como superar perdas. E nesse caso, nesse vídeo que eu vou falar especificamente de perdas no sentido da área de falecimento, né? No sentido de luto. Como superar perdas e quais lições que nós podemos tirar disso, né? Se existe alguma lição na perda de alguém, no falecimento de alguém, o que a gente pode tirar de um luto, de um falecimento de alguém? E eu sei que ninguém gosta, né? A pessoa que fala, ela estava sofrendo aqui na Terra, teve que acontecer porque, sabe, ela sofreu, mas ninguém gosta. As pessoas que falam isso, ela chegou na hora dela. As pessoas muitas vezes falam isso, mas ninguém gosta de ficar sabendo de falecimento de alguém. Ninguém gosta de passar por esse tipo de sentimento de perda, né, de alguém. E a morte nos tira muita gente preciosa da nossa vida. Muita gente que foi precioso para a gente, para a nossa vida, ela tira isso da gente. Então é bem difícil de você falar sobre esse tema, sobre morte, sobre falecimento. E é difícil, porque muitas pessoas boas acabam saindo da nossa vida por conta disso. E a primeira lição que eu quero passar para vocês relacionada a isso, a morte, a falecimento, é o luto tem que ser vivido. O luto de alguém tem que ser vivido. Você tem que passar por esse momento, mas quando você passa por esse momento, muita gente tem a dificuldade de expressar o sentimento. De expressar, eu passei por isso, uma pessoa faleceu na minha vida e eu estou sentindo muito. Então, tem muita gente que tem dificuldade de expressar, que acaba ficando com aquele sentimento para si e não exprime, não fala para ninguém que está sofrendo, não fala para ninguém que está passando por isso, sabe? Nós somos seres humanos, cara. E muitas vezes nós temos que tirar a nossa máscara, porque muita gente acha que tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre contente. Não, às vezes é necessário a gente, deixar as máscaras cair e falar, olha, eu passei por isso. Estou passando por isso, aconteceu algumas perdas na minha vida alguns meses atrás, eu estou sofrendo muito por essa perda. Então você tem que exprimir isso, você tem que falar isso. Tá? E muitas vezes é difícil da gente expressar o nosso sentimento, de você ter esse ato de expressar que você está sofrendo, que você está passando por esse momento de dificuldade, por conta de algo que aconteceu contigo lá na infância. Mas, Sancler, me explica, não estou entendendo. Vou te explicar. Vamos botar aqui, uma criança lá na infância, ela chega pro pai e fala, pai, eu quero aquele brinquedo ali, pai, eu passei naquela loja, eu quero aquele brinquedo, o senhor pode me dar? Eu tô querendo muito. Então o pai fala para aquela criança, não, filho, você não pode ter esse brinquedo, você não pode porque o teu pai não tem dinheiro, tá? Não. Mas pai, eu tô sentindo, eu quero aquele brinquedo. Aí o pai fala, não, filho, não dá pra gente comprar. Então, o pai está falando para aquela criança ali parar de chorar, está falando para aquela criança parar de pedir. Então, o que acontece com aquela criança? Aquela criança, ela acaba agindo de uma forma, pensando da seguinte maneira, olha, eu não posso falar do meu sentimento, porque eu expressei para o meu sentimento para o meu pai que eu quero aquele brinquedo, mas só que o meu pai, ele não me deu o brinquedo e fala que não tem dinheiro, ou seja, eu estou me sentindo culpado por eu expressar esse sentimento ao meu pai. Meu pai não tem dinheiro para comprar aquele presente para mim e eu me senti culpado porque eu pedi ao meu pai. Então, desde a infância, a gente cresce, a gente vai amadurecendo. Então, desde a infância, a gente aprende a não expressar os nossos sentimentos. A gente acaba ficando com esse trauma de não botar para fora aquilo que a gente está sentindo. Mas só que, por exemplo, nessa época de Covid, né, nessa época de pandemia, os psicólogos estão dizendo que muitas pessoas vão precisar de ajuda mais na frente, porque muitas pessoas não estão conseguindo enterrar seus parentes queridos, aquelas pessoas que estão amadas, aquelas pessoas amadas. E esse ato de você não conseguir enterrar por conta do Covid faz com que você não dê o seu último adeus àquela pessoa, sabe? Que você não exprima aquele sentimento ali da última despedida. E os psicólogos falam que mais na frente nós vamos ter problema com isso,
Vamos ter porque as pessoas não estão conseguindo se despedir daquela pessoa que está sendo enterrada. E você precisa botar esse sentimento para fora, sabe? O seu sentimento precisa ser externado. Você não pode ficar escondendo uma coisa que está te fazendo mal. Porque sabe por quê? Porque as feridas precisam ser expostas. Se você tampa uma ferida, você passa band-aid, essas feridas melam. Então a ferida precisa ser exposta, você precisa falar, você precisa expressar o seu sentimento. Olha, eu estou passando por isso. Tá? Então acho que a primeira lição que eu quero que você tire nesse vídeo, né, de como superar perdas. E a segunda coisa que eu quero falar contigo é o excesso de nostalgia te prende, sabe? Isso faz mal para você. Porque tem muita gente que fica preso lá no passado, fica pensando naquilo que já se passou. E quando você fica preso no passado, você fica naquela nostalgia ali, o teu passado não vai permitir que você prossiga na vida. É o caso de você chegar para um colega que você não vê há muito tempo, e fala assim: ô meu amigo, como vai? Tudo bem, cara? Caramba! Quanto tempo que eu não te vejo? Como é que estão as coisas? E aí, como vai? Como anda as coisas? Aí aquela outra pessoa vai e responde para ele: cara, eu não estou muito bem não, mano. Sabe, aconteceu uma coisa terrível na minha vida. Eu não estou bem. Aí você pergunta: o que foi, cara? Mas o que aconteceu? O que foi de tão terrível assim? Mas por que tu tá assim? Meu amigo, é porque... Sabe, há 5 anos lá atrás faleceu a minha esposa. E desde o momento do falecimento da minha esposa, a minha vida não anda. Sabe, desde o momento que a minha esposa faleceu, eu não tenho mais motivo para viver. Eu tô com a vida parada, sabe? Eu não consigo mais viver. Parou totalmente a minha vida. Aí tu pensa assim: pô, já há 5 anos, sabe, que faleceu aquela pessoa amada, e ele tá nessa nostalgia de pensar lá atrás, ele não quer viver mais. Ele não quer prosseguir mais porque a pessoa faleceu. Gente, eu não estou querendo ser aqui coração gelado. O luto tem que ser vivido, é claro. Mas depois de 4 anos, 5 anos, você tem que prosseguir com a sua vida. Sabe por quê? Eu aprendi uma lição muito importante. Tem um homem chamado Viktor Frankl, ele já até faleceu. Ele é autor do livro chamado Em Busca de Sentido. Ele foi um psicólogo, que ele viveu como um escravo num campo de concentração nazista. Aí depois ele conseguiu se libertar e ele começou a atuar como psicólogo depois que ele foi liberto. E um certo dia ele estava atendendo as pessoas e veio um paciente, veio uma pessoa para se consultar com ele. E essa pessoa falou: Viktor Frankl, é o seguinte, eu não consigo mais viver, cara, não estou conseguindo viver porque tá muito difícil para mim. A minha esposa, sabe, eu amava tanto a minha esposa, eu tinha muito carinho por ela, e ela me amava também. Eu perdi a minha esposa, Viktor Frankl, há 1 ano, e desde então eu não consigo mais viver. Eu não consigo mais, Viktor, ver sentido na vida, sabe? Tudo que eu faço para mim parece ser triste, eu não consigo mais ser feliz. E o Viktor Frankl analisou aquela situação e olhou e pensou: tá ok, eu sei, você perdeu a tua esposa, já tem 1 ano, e você não consegue mais viver, você não vê mais sentido na vida, você não encontra mais felicidade. Aí ele perguntou para esse paciente, falou: tá ok, mas pensa bem, se fosse você que tivesse falecido na frente da tua esposa, se fosse você que tivesse morrido, como é que estaria a sua esposa? Sabe, será que ela ficaria triste ou ficaria alegre? Como é que estaria o sentimento dela? Aí ele falou: não, com certeza. Se fosse eu que tivesse morrido primeiro, minha esposa estaria muito triste. Sabe, ela estaria triste e tal. Aí você gostaria de saber que ela continuaria triste pro resto da vida dela? Ele: não, com certeza não. Sabe, eu gostaria que minha esposa continuasse vivendo. Eu gostaria que ela encontrasse alguma maneira de ver felicidade na vida. E aí ele falou para ele o seguinte: então, exatamente, sabe, a sua esposa faleceu primeiro que você. A sua esposa partiu primeiro que você. Ela te poupou de sentir a tristeza da perda. Ela te poupou de você sentir isso, de você passar por isso. Então, já que você está aqui, já que você está nesse momento, em vez de você ter morrido, foi ela que faleceu,
eu quero que você agora dê valor a essa vida. Dê valor a cada momento, porque aonde que a tua esposa estiver, ela com certeza não gostaria de saber que você está vivendo uma vida infeliz, está vivendo uma vida de tristeza. Então, se você ficou aqui na terra e ela partiu, então é para você ficar tendo, para você então ter momentos felizes na sua vida também. Então ele entendeu isso, que ele poupou a esposa dele de passar por esse momento de tristeza, tá? Foi ela que partiu primeiro. Então, é uma das lições também que a gente pode aprender com o falecimento, com a perda de alguém. E a outra coisa também que a morte nos ensina, a morte muda as nossas crenças. Faz a gente mudar a nossa forma de viver, a forma da gente ver as coisas, nossos pensamentos, nossas atitudes. A crença que somos poderosos, a crença que nós somos melhores do que o outro, porque nós temos um trabalho de carteira assinada que ganha muito dinheiro, ou nós somos concursados e nós ganhamos mais do que 80% da população brasileira. Aquela falsa crença que você é autossuficiente, que você não depende de ninguém, que você não precisa de ninguém. Aquela crença, sabe, de que você é poderoso e a tua saúde é inabalável, que você tem uma vida melhor do que a outra. A morte, ela chega para mudar essa crença. O falecimento de alguém faz você repensar como você vê a vida. Porque a morte, ela não escolhe cor, ela não escolhe raça, não escolhe classe social. Ela não quer saber se você mora num bairro pobre, se mora num bairro rico. Tá? E ela ensina isso pra gente, que nós não somos nada. Ela mostra pra gente que nós somos pessoas, ser humanos simples, fadados a acontecer qualquer tipo de coisa. Eu sei que isso é um assunto pesado, é difícil de falar, mas eu quero que você hoje aprenda essas coisas para você já se preparar para isso. Se você não passou por isso, eu quero te preparar. E se você estiver passando por isso, de alguma maneira, eu quero te oferecer conforto e consolo. Tá? O falecimento de alguém faz você ficar mais prudente. Tá? Sabe por quê? É muito triste quando você vai no enterro de alguém, no sepultamento de alguém, e você fica sabendo que aquela pessoa ali faleceu por causa de batida de trânsito. Aquela pessoa foi imprudente, já avançou o sinal vermelho. Então, por você saber que aquele teu amigo foi ali, está sendo enterrado porque ele foi imprudente no sinal vermelho, ele foi imprudente no trânsito, você começa a ter mais disciplina. Você pensa, caraca, poxa, aquele meu amigo, ele faleceu por conta disso, então eu vou ser mais prudente. Você, quando vai dirigir, começa então a botar cinto de segurança. Tá? Você começa agora a respeitar os sinais de trânsito. Você começa a respeitar os limites de velocidade. Tá? O falecimento de pessoas faz a gente aprender isso também. O falecimento de pessoa faz a gente valorizar. Faz a gente valorizar o tempo das pessoas. Sabe por quê? Porque após um momento, depois que você vai no velório de alguém, depois que você fica sabendo que uma pessoa faleceu, você começa então a ir para sua casa, você vai para sua casa, você vê a sua família e começa a dar valor à sua esposa. Você dá valor àquela tua tia, você dá valor àquele parente que você antes não dava valor, porque você quer aproveitar aquele tempo que você tem com ele. Ou seja, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer contigo amanhã, você não sabe o que vai acontecer com aquela pessoa depois de amanhã. Então você começa a valorizar as pessoas que estão na sua volta. Você começa a dar mais valor às pessoas quando você fica sabendo de um falecimento de alguém. Então, são algumas coisas que a gente pode aprender também. E o falecimento, o luto, ela pode significar também o falecimento de alguém também pode significar um fechamento de um ciclo, sabe? E esse ciclo pode estar sendo fechado com chave de ouro. Por que, Sancler? Chave de ouro? Não, sabe? Não entendi, Sancler. Explica melhor assim. Porque se aquela pessoa cumpriu a missão dela aqui na Terra, se aquela pessoa fez coisas e dificilmente ela se arrependeu de coisa que ela fez, porque a maioria das atitudes dela foram atitudes corretas,
Se aquela pessoa que faleceu, aquela pessoa amada, ela te fazia feliz, sabe? Ela fez você viver uma vida que valeu a pena. Com o falecimento dela, ela fechou esse ciclo e ela fechou muito bem, com chave de ouro, a jornada dela aqui na Terra. Mas nós não somos eternos. Nós temos que entender isso. E tem uma modalidade no atletismo, né, no qual a pessoa tem que correr até um certo tempo, vai correndo, né, segurando o bastão, e chega até um certo tempo, ela vai lá e passa aquele bastão para uma outra pessoa. Então, aí a partir do momento que ela passou o bastão lá no atletismo para outra pessoa, ela para de correr e a outra pessoa então começa a correr. Então, é um ciclo de um vai passando um bastão para o outro no atletismo e vai correndo, tá? E muitas vezes também a nossa vida é assim, sabe? Eu sei que é difícil, mas às vezes é necessário a outra pessoa sair de cena para você entrar na cena e manter esse legado. Ah, Sancler, não estou entendendo. Me explica melhor, porque eu não entendi. Eu vou te explicar. Se aquela pessoa foi uma ótima pessoa, se aquela pessoa viveu uma vida exemplar, se aquela pessoa foi uma pessoa de valor, a vida dela foi um exemplo para você, certo? Então ela vai te passar esse exemplo. Então às vezes é necessário ela sair de cena, ou seja, passar o bastão para você manter esse legado, para você continuar com essa vida exemplar. Ela passar esse bastão para você. Por quê? Há muitos anos atrás, há séculos atrás, existiu um homem chamado John Hus. E John Hus, ele foi uma pessoa que ele lutava contra alguns ensinamentos, por exemplo, da igreja católica. Por exemplo, na época, era a época da Inquisição. Então, a igreja católica, ela vendia, né? Ela vendia lugar no céu, ou seja, você tem que pagar um certo tipo de dinheiro para você ser perdoado dos seus pecados, para você conseguir sua salvação. Então o John Hus, ele batia muito em cima dessa tecla, contra isso aí. E por ele bater contra isso aí, ele foi condenado à morte. E antes de ele morrer, antes de ele ser assassinado, ele foi queimado, ele disse a seguinte frase: hoje eu selo com o meu sangue aquilo que eu ensinei com as minhas palavras. Ou seja, a morte do John Hus, o sangue dele foi para selar aquilo que ele ensinou enquanto ele estava vivo. O que isso quer dizer? Que muitas vezes, enquanto a pessoa está viva, enquanto aquela pessoa que a gente ama está viva, muitas vezes ela vem falar coisa para você e você não dá valor aos ensinamentos daquela pessoa. Muitas pessoas só têm valor para a gente depois que aquela pessoa falece. Isso é verdade. Só após a morte de alguém é que a gente pratica o que aquela pessoa ensinou. Então, de repente, o falecimento daquela pessoa, ela abriu um novo ciclo de uma vida transformada para você. Às vezes foi necessário aquela pessoa falecer para você então entender as coisas que ela ensinou para você durante a vida dela, e com o falecimento dela você vai começar a botar em prática aquelas coisas que ela ensinou. Muitas pessoas só têm valor depois que falece. Então você vai botar em prática aquilo que aquela pessoa te falou e vai então começar um novo ciclo de mudança na sua vida. De repente, a partir daí, você vai começar a mudar algumas atitudes na sua vida, alguns ensinamentos que antes você não dava valor. E o outro ensinamento que eu quero que você tenha também, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso, que para você, falecimento de alguém, realmente você pode ter perdido por conta daquela pessoa que faleceu, mas talvez aquela outra pessoa ganhou. Sancler, que é isso que você quer dizer? A outra pessoa faleceu e a outra pessoa ganhou? Não estou entendendo. Eu vou te explicar. Há um tempo atrás, uma colega minha me mandou um vídeo, e esse vídeo estava um testemunho, um depoimento de um pastor evangélico muito interessante. E ele estava explicando ali como ele encarou a morte do pai dele, como é que foi
ele receber essa notícia da morte do pai dele. E ele estava dizendo que o pai dele era um homem muito bom. O pai dele era um homem que trabalhou durante mais de 50 anos da vida dele. E depois de ter trabalhado muito, depois de ser querido pela vizinhança, pelos familiares, pelos parentes, por todas as pessoas do bairro, depois de ter tudo acontecido isso com ele, né? Depois de 50 anos ele trabalhando, um mês depois da aposentadoria dele, ele faleceu. E ele, inclusive, ele tinha comprado uma casinha de praia. Ele falou, filho, ele juntou os filhos e falou, filho, agora que eu me aposentei, eu comprei uma casinha de praia lá, e eu vou morar por lá, já que eu me aposentei, eu vou morar lá nessa casinha de praia. E eu quero que depois, uma vez por semana, vocês vão lá, visitem a gente e tal. Mas só que um mês depois dessa pessoa ter se aposentado, ele acabou falecendo. Então, esse homem, esse pastor, ele não entendeu por que Deus levou o pai dele. O pai dele era um homem tão querido, um homem tão bom, batalhou durante 50 anos, trabalhou, e quando finalmente vai aproveitar da aposentadoria, quando finalmente vai viver tranquilo numa casinha de praia, Deus foi lá e levou o pai dele, ele acabou falecendo. E ele não estava compreendendo isso. Esse pastor não estava compreendendo isso, não estava entendendo o motivo, sabe? O porquê que Deus levou o pai dele. Foi então que esse pastor na mesma noite, teve um sonho. E nesse sonho ele estava sentado na rua, meio que triste, e no sonho veio um homem. E esse homem chegava para ele e falava, ô Neil, por que você está assim? Por que você está triste? Ué, porque eu estou triste? Deus levou meu pai. Meu pai era um homem bom, meu pai é um homem que nunca fez mal para ninguém, foi um ótimo pai para mim, foi um ótimo esposo para minha mãe, sabe? E não era para meu pai ter morrido desse jeito. Meu pai trabalhou tanto, e agora um mês depois da aposentadoria dele, quando ele ia ficar tranquilo, vivendo na casinha de praia, bem tranquilo, Deus vai lá e leva o meu pai. Eu não estou entendendo por que Deus fez isso. Por quê? O meu pai merecia morar na casinha de praia dele. Meu pai merecia, sabe? E aquele homem que apareceu para ele no sonho falou assim, o seu pai, na verdade, não merecia uma casinha de praia. O seu pai, na verdade, merece uma mansão no céu. Ele olhou assim e ficou assustado. Opa, assim, meu pai não merecia uma casinha de praia. Meu pai merecia uma mansão no céu. Seu pai não foi um homem bom? Seu pai não foi um homem correto, ético, que todo mundo gostava dele? Então, Neil, seu pai merece mais do que uma casinha de praia. Teu pai merece uma mansão no céu. Por isso que Deus resolveu levar ele. Então ele entendeu que na verdade o pai dele ganhou, ele perdeu, mas o pai dele ganhou uma mansão no céu, melhor do que uma casinha na terra. Então ele compreendeu que se o pai dele ganha, ele ganha também. Porque o filho sempre quer ver o pai feliz, quer saber que o pai está feliz. E o pai dele, conforme aquela mensagem ali, estava morando numa mansão no céu. Eu sei que é muito difícil a gente saber da morte de alguém, a morte do ser humano, mas só que a morte de alguém, o falecimento de alguém é precioso para Deus, porque significa muito mais para Deus do que para nós. A morte de alguém, o falecimento de alguém, na verdade, para Deus, significa que é um filho voltando para casa. Então é precioso para Deus e é precioso para essa pessoa. E se aquela pessoa que você amava, é aquela pessoa que você tanto gostou, sabe? Se essa pessoa foi uma boa pessoa, ela está num lugar melhor agora. Ela está numa mansão com Deus. Ela está num lugar tranquilo, ela está feliz. E se essa pessoa ganhou, se essa pessoa está bem, você tem que estar bem também. Você tem que estar feliz também, sabe? Se você perdeu alguém precioso, se você perdeu uma pessoa que você amava, você, sabe, essa pessoa era tudo para você, essa pessoa é preciosa para você. O falecimento dessa pessoa preciosa não pode substituir a preciosidade de outras pessoas.
Eu sei que nada vai substituir essa pessoa, mas você também não pode diminuir a preciosidade das outras pessoas que estão ao seu redor. Tá? Existem ainda muitas pessoas preciosas ao seu redor também. Existem muitas pessoas também que querem o teu bem, querem te ver feliz. E existem muitas pessoas que querem ter uma vida feliz porque você vai fazer a vida dela ser feliz também. De alguma maneira, a sua vida também pode trazer felicidade para outra pessoa. Sabe? O falecimento de alguém não pode substituir a preciosidade de outra pessoa. Tem muitas pessoas valiosas ao seu redor. E eu quero que de alguma maneira você tenha esses conceitos na sua vida. Eu quero que de alguma maneira você ponha em prática. Como eu falei, é difícil. O luto, o falecimento de alguém é muito difícil, mas encontre um sentido nisso. Encontre um sentido. Pare com o excesso de nostalgia do passado. O falecimento de alguém vai mudar algumas crenças. Aquela pessoa não perdeu, na verdade foi você que perdeu. Ela ganhou. E se ela ganhou, você pode estar ganhando também. Esse é o vídeo, é o recado que eu quero deixar para você. Se você de alguma maneira foi tocado por essas palavras, se de alguma maneira você aprendeu com esse ensinamento, com esses tópicos aqui sobre como superar as perdas na vida, comente, depois esse vídeo vai ficar salvo. Tá? Um forte abraço aí, fique com Deus. Tá? E força, que a vida prossegue, a vida continua. Tá? Viva o luto, sim, mas não passe sofrendo luto a vida inteira, porque tem muita coisa para ser vivida ainda. Tem muitas pessoas dependendo de você. E tem muita gente que quer te ver feliz. A tua vida continua, a tua vida prossegue. Okay? Forte abraço.